Então é uma série de discussões. Trazer tudo isso para a peça não deu uma dor de cabeça não deu um receio de alguém chegar assim, ei, vamos provar? Não deu receio, porque a gente trabalha com uma espécie de construção poética. Como assim? Nós não contamos uma historinha que é entendível com um roteiro que vai ser construído e você vai entendendo a historinha. São cenas que remetem e você vai construir. Tanto que a gente abre sempre no final do espetáculo para uma conversa e as pessoas vão trazendo todas as conexões que elas tiveram, seja de filmes. Eles sempre perguntam, poxa, você já viu tal filme? Não, porque tem tudo a ver com esse filme. Eu falo, não, esse é o bacana O Adorno falava muito isso, que o bacana da obra, não com essas palavras, mas ele falava que o bacana da obra de arte é o seu caráter ambíguo, que dá ao espectador terminar aquilo que ele está vendo. Então, você se conecta com o espetáculo de acordo com o que você tem de vivência e de leitura de signos. Cada pessoa tem a sua interpretação. Exatamente. Mas na verdade, qualquer pessoa vai ter interpretação, mas ela certamente vai ter uma espécie de experiência estética. Uhum. Ou seja, algo nela faz ela, em algum momento, vibrar e ter algum insight ou alguma experiência que lhe emocione, que lhe faça ter um arrobo, digamos assim. Né? Isso, experiência estética você não só tem com obra de arte, né? Você tem, ao ver um pôr do sol, você pode ter uma experiência estética, mas essas experiências é o que a gente propõe quando monta algum espetáculo, né? Nossa, muito bacana a maneira que foi pensada em cada coisa e como a mesma peça pode servir de interpretação para várias pessoas de maneira diferente. Essa genialidade toda foi feita por uma pessoa só? Teve uma reunião em grupo, várias pessoas decidiram? Então, esse espetáculo é um solo. Quando montei ele, eu montei exclusivamente eu. Cara, isso tudo saiu de dentro de você, assim. Cara. Mas olha, aquilo que fala que é 1% inspiração e 99% transpiração é a mais pura verdade, assim. Você correu atrás, buscou. Faz parte do trabalho artístico você produzir muito material que inclusive muitas vezes não vai para a cena, né? Naturalmente não saiu tudo de mim. Existem o próprio professor que me dava aula, eu usei de consultoria. Eu solicitei para o iluminador, para o cenógrafo, para o figurinista, para o músico, porque o músico, por exemplo, ele fez em cima dos maiores sucessos tocados em 2011. E ele pegava esse sucesso, pegava só os finais, botava de trás para frente. Ele fez toda a música exatamente fazendo a crítica à questão comercial. Ou seja, as músicas hoje, o Adorno era músico, né? Ele era um músico e ele falava umas coisas interessantes. Ele dizia que uma criança cantar música de adulto era um sinal de, mais ou menos isso, eu não vou falar com minhas palavras, era um sinal de infantilização da sociedade, porque um adulto ele já teria que dar conta de ouvir coisas mais rebuscadas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Seria como se eu pedir para você desenhar uma casa, provavelmente você vai desenhar uma casa igual como você parou de exercitar o desenho. Então provavelmente não você, mas a maioria das pessoas vão fazer um triângulozinho, um retângulozinho, fazer a chaminézinha. Eu faço 3 palitinhos assim. Isso, então porque você parou, então veja bem, o seu desenho ele é infantil. Porque você parou o desenvolvimento de desenho numa época que você muito atrás. Isso acontece com a indústria cultural, né? Mas para a questão infantil para quem? Isso, exatamente, é infantil para quem? Mas tecnicamente uma criança raramente vai ter o prazer de sentir um gosto amargo. Ela vai gostar do doce. Então doce para quem? Bom, não significa que o doce é ruim. Mas você, adulto, poderia ter já um leque de opções para apreciar e não estar exclusivamente somente ouvindo uma espécie de música ou refém de uma espécie de música. Perceba que não ocorre uma crítica à música específica, mas sim à falta de opções e a falta de você ter ouvido para apreciar. Perceba, se você toma um vinho
muito simples, você pode até gostar do vinho, mas somente gradativamente você vai desenvolvendo o seu paladar para apreciar um vinho mais seco ou mais rebuscado. Mas uma pessoa que não tem o paladar do vinho, ela vai tomar um vinho que vai dizer, nossa, como é que vocês pagam esse valor para tomar o vinho? Porque ele não desenvolveu o paladar. Gosto. A mesma coisa nas artes cênicas ou no desenho. Se você vira refém apenas de... lógico, eu não estou fazendo uma crítica exclusivamente a uma novela... as novelas, mas a construção da forma de se produzir, se construir a novela, ou um filme hollywoodiano, é uma fórmula que propõe sempre a mesma coisa e vincula ao sucesso, né? Vincula uma maneira de te fazer olhar a obra de arte. Então você não dá conta mais de olhar. Se você não entender quem é o mocinho e quem é o bandido, quem é que tem que perder no final, você não vai gostar do filme. Você não vai entender, eu não estou entendendo. Se ele não seguir uma cronologia certinha de começo, meio e fim, você provavelmente não vai gostar do filme. Quer dizer que isso é verdade. Todas as novelas, filme, tudo ele. Se a gente pegar, sempre tem o vilão, sim, tem o mocinho, tem a paixão do mocinho, tem o vilão que isso, exato. O modelo é mais ou menos o mesmo. Isso, porque você estaria, entre aspas, bitolado, ou seria uma espécie de fórmula de sucesso. Não é à toa que você geralmente faz o filme 1 e depois vem a sequência. Filme 1, filme 2, filme 3, filme 4 até. Não necessariamente que era arte, mas sim porque vendeu muito. Exatamente. E isso é uma forma de... Porque aí a obra de arte, como talvez diria o Adorno, ela vira entretenimento apenas. Ela não vira um meio de potencializar a sua visão crítica de mundo. Para eles, a obra de arte deveria ter essa função. Não é para entreter, mas sim para te colocar uma visão de mundo que você possa se posicionar nela criticamente. Não significa que você vai discordar ou concordar, mas você sabe opinar e sabe falar criticamente. Tem a personalidade própria. Exatamente. Por exemplo, hoje nas redes sociais, Facebook ou outras, raramente a gente sabe se posicionar com conceitos mesmos de quem foi lá e averigou. Geralmente você se posiciona com opiniões baseados em qual lado está sendo mais curtido, ou quem que acha que isso é certo ou é correto. Não porque você fez uma leitura crítica daquilo. E você às vezes não tem coragem de dizer, não concordei, eu não quero. Porque você estaria em contra a quantidade de likes, de joinhas que fizeram. E contra o lado que tem mais gente concordando. Exatamente. Isso acontece muito hoje e a maioria dos jovens, o mal dos jovens são esse. Mas eu também... Para todos os lados. Mas eu também acho, eu sou otimista. Eu acho que o jovem hoje tem sim mais opções, teria esse leque de opções. A internet favoreceu muito que você tivesse imagina, eu antes para pesquisar qualquer coisa eu tinha que ir na Câmara Cascudo, na livraria, eu ia lá, imagina, eu ficava vendo lá, procurando livro. Hoje em dia põe no Google um clique, já aparece vários. Exatamente, né? A gente falando sobre isso, a pessoa pode estar assistindo e já está com outra janela aberta, pesquisando sobre o Adorno, pesquisando sobre a Segunda Guerra, pesquisando sobre a Lamira, pesquisando sobre as três coisas ao mesmo tempo e ainda escutando a gente. Então assim, eu sou otimista. Agora eu também acredito que o despertar, digamos assim, ele é individual. Ele não acontece pela massa. A massa não desperta. A massa é realmente meio de manipulação. Seja por políticos, seja por uma indústria específica, ela é manipulável. Eu acredito que somente realmente o indivíduo é capaz de ir e mudar-se criticamente. E aí E a obra de arte talvez teria esse objetivo, né? Teria o papel de não só te entreter, mas de despertar também. Por isso que é importante a gente falar, gente, vamos assistir teatro, vamos assistir espetáculos de dança, vamos assistir espetáculos de circo, para que você possa ter vivência. Então, quando a pessoa chegava para mim depois do espetáculo e falava, você já leu tal livro, você já assistiu tal espetáculo, você já viu tal filme, você veja que a pessoa tem um leque de opções que fazem ela ter vários paralelos, né? Então, por exemplo, se eu chegar o nosso espetáculo de rua, que é sobre comédia dell'arte e sobre o romanceiro popular do Nordeste, quando a gente vem dançar no Nordeste, é um sucesso.
Porque as pessoas têm uma vivência nessa área. Então elas se identificam imediatamente. Conhece violeiro, coquista, embolador, isso, aboiador, glosador, repentista, cordelista, conhece tudo. Conhece vai poder opinar nos figurinos, porque entende a identidade cangaceira lá entendeu? Então você percebe que quanto mais vivência você tem, mais possibilidades você tem de conectar-se com fazer paralelos com a obra de arte, né? De vivenciar. Bacana, legal. Então, vamos falar aqui sobre... pode beber água. Você saiu daqui de Natal... Quanto tempo depois você voltou? Com 18... Nunca mais eu voltei, né? Nunca mais você voltou para Natal? Saiu voltei só turistando. Minha família toda mora em Natal, né? Eu volto só turistando ou dançando. É a terceira vez que a gente vem trabalhando em Natal. Mas eu saí com 18 anos, como eu falei, hoje estou com 38, tu tem 20 anos. E a minha vida foi para Palmas mesmo. Palmas é uma capital muito nova, 27 anos. 27, o estado 28, é a capital mais nova do Brasil. Casei em Belo Horizonte ainda, mas eu e minha esposa nos mudamos para lá. E digamos que a gente tem lá qualidade de vida, né? Assim, dá tempo de ir tranquilo pro trabalho, em 15 minutos eu estou no meu trabalho, dá tempo de voltar e almoçar em casa, dá tempo de pegar alguém na escola, dá tempo de ir numa praia de rio, com 30 minutos eu estou numa cachoeira linda e maravilhosa. Mas as pessoas só se fixam no negativo, que é a quintura. A quintura? O pessoal aqui se abana. Quando a gente estava no teatro, a menina estava desesperada querendo ventilador, e eu, gente, mas isso aqui tá um frescor. Cara, você já foi em Mossoró? Já fui em Mossoró. Eu lembro que quando eu fui em Mossoró. É tão ruim quanto olha, lá? Em Mossoró eu fui a primeira vez quando eu estudava na Etferne, que foi onde eu comecei a dançar. E eu tocava na banda. Certo. Tocava trompa. E eu lembro que a gente foi pra escola técnica lá também. Na hora que abrimos o chuveiro, a água escorrendo, saiu água escorrendo assim, fumaça. Exatamente. Mas é mais interessante, porque Mossoró também, pelo menos para nós que circulamos pelo Brasil, os artistas adoram ir para Mossoró pelo teatro que tem lá. E como tem e é considerado um polo cultural também do Rio Grande do Norte, Mossoró. Não só pelo teatro, mas porque, lógico, pelo incentivo da Petrobras, né, que tem lá na cidade. Mas é um lugar bem... Porque as pessoas fora não conhecem as brincadeiras que nós temos, né? Porque os linguajares. Imagina a brincadeira de Mossoró com o Natal, eles não conhecem. Então eles veem como um ponto a ser explorado também, né? Eles dialogam com Mossoró como uma outra boa outra cidade do Rio Grande do Norte para se visitar. Eu vi que o pessoal lá é bem caloroso para fazer arte, hein? É bem uma arte bem calorosa.